Prestem atenção nesse comportamento desse espírito evoluído. Eu vou falar de relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher, vamos dizer assim. Tá? Relacionamento amoroso. Tá. Existe aqui um casal de namorados ou casados. Não importa. Um casal de namorados. Eles já são namorados, vamos dar um número fictício, há 10 anos. Ou casados há 10 anos. Vamos dizer namorados. Que é tudo a mesma coisa. Eles são namorados há 10 anos. A mulher aqui e o homem aqui. Só que essa mulher sempre foi apaixonada pelo seu namorado e o namorado sempre foi apaixonado por ela. Eles se amam, tudo legal, tudo bonito, tudo muito bom. Só que, de repente, depois de 10 anos, a mulher começa a não sentir mais aquele amor que ela sentia antes pelo seu namorado. Ela não está amando mais o seu namorado. Ela não está mais apaixonada por ele. Ela está vendo o seu namorado como um amigo. Ela não tem mais aquele sentimento de homem e mulher, mulher e homem. O namorado virou um irmão. Ela não tem mais sentimento por ele como homem. Só tem um sentimento de amor, sim, mas como irmão. Mas de homem e mulher ela não sente mais. E agora, como é que a gente vai resolver isso? Ela não ama mais aquele cara como homem, só como irmão. Ela o respeita, ela gosta dele, mas só como irmão. Ela não tem mais aquele sentimento de mulher por ele. Se ela continuar com ele, o que vai acontecer, gente? Porque ela pode ser que ela seja jovem ainda. Ela vai ser infeliz. Ela vai ser infeliz, porque ela vai estar com um homem que ela já amou, foi muito bom enquanto durou, mas ela não ama mais. Então ela vai continuar com um homem que ela não ama? Ela vai ser infeliz. Ela vai ser uma mulher triste. Então ela toma uma decisão. Ela é evoluída. Ela é muito evoluída. E o marido dela também é muito evoluído. O namorado também é muito evoluído. Os dois são evoluídos. Bem evoluídos, tá? Os dois são evoluídos. Evoluidíssimos. Então ela chega para ele e fala assim: Fulano, eu não estou mais amando você. Eu amo você só como meu irmão. Eu quero ter a sua amizade por toda a eternidade. Eu sempre vou amar você. Mas eu não quero mais ter um relacionamento de namorada com você. Eu queria seguir o meu caminho e você segue o seu, mas a amizade continua. Nós continuaremos amigos. Nós continuaremos conversando, continuaremos nos relacionando como amigos. Mas não mais como homem e mulher. Está tudo bem para você? Aquele homem pode ainda estar amando muito aquela mulher. Ele ainda é apaixonado por ela. Ele ainda é. Ele não perdeu o amor por ela, não. Só ela que perdeu por ele. Mas ele ainda é muito apaixonado por ela. Mas ele é muito evoluído. Então, se ele é muito evoluído, qual é a atitude que ele vai tomar se ele é muito evoluído? Se ele é muito evoluído, ele vai fazer assim. Ele vai dizer para ela assim: eu amo você. Se eu amo você, eu quero a sua felicidade. Então eu aceito a separação, pode seguir o seu caminho que eu vou viver a minha vida. E vou procurar uma outra pessoa, vai aparecer uma outra pessoa no meu caminho. Assim como vai aparecer para ela. E ele aceita o término de boa e vai embora. Ela fica sozinha e ele fica sozinho, vai embora. Mas eles não perdem o contato, a amizade continua. Eles não saem brigados. Eles não vão brigar só porque o relacionamento acabou. Isso é coisa de criança. Eles vão terminar de boa e vão continuar amigos. Porque eles se amam como irmãos, como filhos de Deus. Essa é a atitude de espíritos evoluídos. Eles continuam amigos. E aí o homem vai embora. Mas ele vai embora tranquilo. Ele vive a vida dele. Ele vive a vida dele. E ela vive a vida dela. Ele aceitou tudo de boa, tudo tranquilo. E todos vivem bem. Pronto, foi tranquilo o término. Essas são as atitudes de espíritos evoluídos. Tá? Se ele é evoluído, ele é equilibrado. Ele está cheio de virtudes, as paixões estão de lado.
Ele não tem problemas emocionais descontrolados, ele não tem nada disso. Ele não tem problemas com traumas, ele não tem problemas com certos complexos, ele não tem nada disso. Ele está equilibrado, ele é saudável, ele é um espírito evoluído. Então ele aceitou o término da mulher, foi seguir o caminho dele e ela foi seguir o caminho dela de boa, tranquilo. Quando as pessoas perguntavam para ele, ele fala, não, ela não me ama mais e eu respeitei. E ela terminou comigo e está tudo bem, mas nós continuamos amigos, ela é uma ótima pessoa. E ele fala bem dela e tal, mesmo que ela tenha defeitos, ele não vai falar dos defeitos, ele vai falar, ela é uma ótima pessoa e a gente continua amigo e está tudo certo. Essa é a atitude de um espírito evoluído. Agora, eu vou mostrar o casal que não é evoluído. Que não é evoluído. Quem não é evoluído? Os dois? Não. Eu vou fazer diferente. Não tem a mulher aqui e o homem aqui? A mulher é evoluída e o homem não. Olha o que eu estou falando. Nesse novo exemplo que eu estou dando, a mulher é evoluidíssima. O homem não é. O homem não é evoluído. Ele ainda é um espírito infantil, um espírito imaturo, muito imaturo. Mas qual é a característica de um espírito imaturo? Eu vou dizer. Tá, a mulher é evoluída, o homem não é evoluído. Essa mulher, acontece a mesma coisa, 10 anos de relacionamento, e ela não ama mais ao homem. Ela não ama mais o homem. Então, e o homem ama muito ainda ela. O homem ainda é muito apaixonado por ela. Mas ela não ama mais. Então ela não pode ser infeliz, né? Então ela vai até ele e ela vai terminar com ele. Qual será a reação dele? Inúmeras. Inúmeras podem ser as reações. Depende da pessoa. Uma das reações é ele pode ficar violento, agressivo, quebrar tudo pela casa, dizer que vai acabar com a vida dela, ali mesmo. Dizer que ela está com outro homem, que ela está traindo ele. Ele entra em fúria, ele fica com muita raiva. Essa é a atitude de um espírito imaturo. De um espírito que não aceita ser rejeitado, não aceita ser abandonado, ele tem problema de rejeição. E ele acha que as coisas têm que ser feitas do jeito que ele quer. As coisas não acontecerão do jeito que ele quer. As pessoas não serão do jeito que ele quer. Nunca será. Isso é a característica de um espírito imaturo, mimado, que as coisas têm que ser do jeito que ele quer. Se as coisas não forem do jeito que ele quer, ele entra em fúria. Isso é coisa de espírito imaturo. Essa é uma atitude que pode acontecer. A outra atitude pode ser assim. Ela vai terminar com ele. Quando ela termina, ele aceita de boa, mas esse aceita de boa é uma maquiagem. Ele não aceitou de boa. Ele aceita de boa, mas por dentro ele não está aceitando. Ele não está aceitando aquela rejeição, aquele término. E aí ela fala, nossa, ele aceitou de boa, graças a Deus. Ela pega as coisas dela, vai embora e ele fica naquela casa ou vai para outra casa, vai embora. Só que quando termina, ele vai embora, ele não aceita aquele término, ele se sente rejeitado, porque pode ser que ele seja muito orgulhoso, muito vaidoso, muito arrogante, se acha a última bolacha do pacote e não aceita a rejeição. Quem é ela para me rejeitar? Eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou o melhor. Eu é que tenho que rejeitá-la. Olha o orgulho, olha a arrogância. Imaturidade de espírito. Então ele não aceita aquele término. Na frente dela, ele finge que aceitou, mas quando ele vai embora, ele começa a maquinar uma coisa na cabeça. Ele começa a querer se vingar dela, porque ela o rejeitou. Ele não aceita aquela rejeição, ele tem problemas de rejeição, ele tem problemas emocionais, traumas. Ele é um espírito imaturo. Então ele começa a querer se vingar. Só dele pensar em se vingar, isso já mostra a inferioridade evolutiva dele, porque só tem vontade de se vingar espíritos imaturos e menos adiantados. Espíritos evoluídos não se vingam de ninguém. Até porque ela não fez nenhum mal a ele.
Ela só não é obrigada a ficar com ele. Então ela terminou com ele. E esse término não é fazer o mal. Ela não é obrigada a ficar com ele. Ela não fez nenhum mal a ele. Mas na cabeça dele, ela fez um mal a ele. Ele querer forçar ela a ficar com ele é forçar uma coisa que a pessoa não quer. Isso é uma atitude de espírito imaturo. Aí ele começa a querer se vingar. Quando ele vem a ideia de se vingar, ele demonstra o nível evolutivo inferior dele. Demonstra o quanto ele é imaturo, o quanto ele é uma criança, um bebê espiritual. Porque um espírito evoluído não se vinga de ninguém. Então ele vai embora e ele começa a espalhar para um monte de gente um monte de mentiras com relação à namorada dele que terminou com ele. Começa a falar, olha, ela é aquilo, ela é isso, ela é aquilo outro, ela fez isso, ela fez aquilo outro. Começa a caluniá-la, difamá-la, falar mal dela, de todo tipo de mal, para um monte de gente. Ele está tentando denegrir a imagem daquela mulher, porque ele tem problema de rejeição e ele não está aceitando o término. Então ele está se vingando. Ele começa a denegrir a imagem daquela mulher para um monte de gente. E as pessoas, na maioria delas, acreditam no que ele está falando. E aí ela vai ser vista como uma vilã. Ela vai ser vista como a cafajeste que terminou com ele. Porque ele vai fazer o papel de coitadinho e ele vai contar para as pessoas a versão dele, a versão que ele criou, que não é a verdadeira. Mas muita gente vai acreditar. E muita gente que vai acreditar vai ficar com raiva da mulher. Ela está sendo caluniada e difamada. Ela não fez nada daquilo que ele está falando para as pessoas. Ela tratou ele muito bem, com muito respeito e muito carinho. Mas ele tá falando outra coisa para as pessoas. Essa é a característica de um espírito completamente imaturo, menos adiantado, que precisa de muita ajuda, muito doente. É a característica de um espírito muito doente. Essa é a característica de um espírito menos adiantado. Esse homem tomou a atitude de um espírito bem inferior na escala evolutiva dos mundos. E ele acaba prejudicando a mulher, sem a mulher ter feito nada. Mas ele cria um monte de história para os outros, para se vingar da mulher que terminou com ele, porque ele não aceita esse término. Ele não aceita ser rejeitado por causa de orgulho, por causa de vaidade, por causa de arrogância, ou seja, paixões, feridas do espírito, doenças do espírito. Então, ele não está preparado para viver num mundo regenerado. Ele está preparado para viver ou num mundo primitivo, que essa é uma atitude primitiva, ou num mundo que está começando agora nas provas e expiações. Talvez ele esteja repetindo de ano e ele tenha que recomeçar. Ele não está pronto ainda. Imagine se ele leva essas doenças emocionais, complexo de rejeição, querendo se vingar, tudo isso de ruim para um mundo totalmente regenerado, uma regeneração plena. Lá os espíritos, as pessoas que estão em regeneração plena, eles não se vingam de ninguém. Eles não têm traumas, eles não têm problemas emocionais, eles não têm desequilíbrios, eles não têm problema de rejeição, eles são equilibrados, eles são razão pura, eles não são emoção. Eles são maduros. Então esse homem, a mulher está pronta para viver num mundo regenerado. Mas esse homem que eu acabei de falar não está pronto para viver num mundo de regeneração. Ele está no primitivo ou no provas e expiações. Então ele não está pronto para a regeneração. Ele é imaturo. Ele é muito imaturo. Porque quando você denigre a imagem de alguém, o nome já diz, denegrir. Ou seja, você vai falar mal daquela pessoa de coisas que não existem. E aquela pessoa vai se sair como uma pessoa ruim, como um vilão, que ela não é. Isso também faz você adquirir muitos karmas. Muitos karmas. É uma atitude muito perniciosa. É uma atitude mefistofélica, é uma atitude luciferina, é uma atitude de um cérebro reptiliano, é a atitude de um reptiliano do mal. Porque um espírito que vibra na fraternidade e no amor, que está conectado com a fonte, não faz isso.
Então isso que eu estou falando aqui agora é para os relacionamentos. Porque podem dizer aí, escrevam aí embaixo se vocês não conhecem de algum casal por aí, de vários casais por aí, tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Vocês não conhecem? Isso não aconteceu com muitos casais por aí que vocês conhecem? Eu tenho certeza que vocês conhecem algum casal que aconteceu essas coisas. Por que aconteceu em tantos casais assim? Tantas pessoas aí confirmando que já viram essa história. Se são tantos casais, isso quer dizer que essa humanidade aqui está o quê? Não são todos que são assim, mas são muitos, né? Então essa humanidade está o quê? Ainda muito imatura. Muito imatura. Não estão prontos para viver num mundo de regeneração. Não estão maduros, estão desequilibrados, estão cheios de paixões, problemas emocionais, traumas, problemas de rejeição, problemas de complexo de abandono, não aceita o abandono. Tem uns que até cometem assassinatos. Ah, você não vai ficar comigo? Então tu não fica com mais ninguém. Dá um tiro na pessoa. Isso existe. Isso também existe. Que é pior ainda. Ou seja, egoísmo, orgulho muito exacerbado. Tem uns que ainda dizem assim, vou lavar a minha honra. Que honra? Não perdeu honra nenhuma. Isso é na cabeça dele. Não tem honra nenhuma que foi perdida. Então, uma boa parcela da humanidade da Terra ainda tem muito que crescer. Não estão prontos para um mundo de regeneração. Porque quem é maduro, quem é evoluído, o relacionamento acaba, ele segue o caminho dele, a outra pessoa segue, e ele segue. E ele vive a vida dele normalmente, sem contar, sem inventar coisas daquela pessoa que separou dele. Ele pratica o bem viver. E as pessoas que têm sede de poder? Pessoas que têm muita sede de poder, muita ganância, querem muito dinheiro, mas só para si, não ajuda ninguém, querem dominar as pessoas. São tiranos, muito tiranos, ditadores. Qual é o nível evolutivo desses? Inferior, baixo. Não estão prontos para um mundo de regeneração. Ainda estão na tirania, ainda estão no comportamento ditatorial, ainda estão querendo poder. O verdadeiro poder é você amar o máximo que você puder. É você ser fraterno o máximo que você puder. É você amar ao seu próximo, todos os seus próximos e a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior poder que você pode adquirir no universo. Você querer poder de forma ditatorial e tirana é burrice. Isso é a atitude de um cérebro reptiliano. Ou seja, o que é o cérebro reptiliano? É o totalmente voltado para o ego, para o eu, tudo meu, egoísmo. Só vejo os meus próprios interesses. Esse é o cérebro reptiliano. Ganancioso, orgulhoso, arrogante, se acha o melhor de todos, o mais inteligente de todos. Esse é o cérebro reptiliano. E o cérebro crístico? O cérebro crístico é amoroso, é afável, é sereno, é tranquilo, é equilibrado, é manso, é puro, é fraterno, é paciente, é tolerante, é compreensivo. Esse é o cérebro crístico. Esse é o bem mais inteligente. Esse é o esperto. Esse é o esperto. Uma vez eu botei no status do WhatsApp assim: ama, perdoa e tolera. Um amigo meu escreveu assim: e se F?
Ele escreveu isso. Eu escrevi: ama, perdoa e tolera. Ele foi e mandou: e se F? Sim, Jesus se F, porque amou, perdoou e tolerou. Ele se F. Ele se fu, né? Na visão dele, Jesus então se fu. Jesus se fu. Não se fu, não. Não se F, não. Quem ama, perdoa e tolera, não se fu, não. Quem ama, perdoa e tolera é o contrário do se fu. Quem se fu é quem se vinga. Esse é que se fu. É o que se vinga. É o que quer se vingar. É o que calunia, é o que difama, é o que denigre a imagem do irmão. É o que quer destruir a imagem do irmão. Esse que vai se fu. Esse vai se fu feio. O que ama, perdoa e tolera é o contrário do se fu. Esse se dá bem. Esse é o que vai se dar bem. Ah, mas ele amou, perdoou e tolerou e se fu aqui na terra. Ele foi torturado e crucificado. Ué, você não está enxergando além. Vamos enxergar um pouco mais distante? Esse Sifu aqui na Terra, porque amou, perdoou e tolerou, esse Sifu que foi a tortura, a crucificação e mataram ele, foi o se dar bem logo depois que o corpo físico morreu. Ele se deu bem, porque o se dar bem não é aqui. O se dar bem é no plano espiritual, do lado de Deus. Ou seja, ele não se fu, não, ele se deu bem. Agora, o que denigre a imagem do irmão, calunia, difama e fala um monte de mentiras, que parece que se deu bem, que está por cima, e aquele que foi caluniado, difamado, humilhado, parece que está por baixo, esse humilhado, esse vai se dar bem. E aquele que acha que denegrindo, caluniando, difamando se deu bem, esse é o que vai se dar mal, gente. Vai se dar muito mal. Quantos séculos, quantos anos, quantos séculos não serão necessários para desfazer uma calúnia, uma difamação, uma mentira? Esse vai se fu. Então vamos enxergar além. O mais sensato é amar, perdoar e tolerar. Esse é o esperto. Esse é o que vai se dar bem. Porque a felicidade que ele vai adquirir não está aqui na terra. Está no céu, está no plano espiritual. Entendem? Histórias têm várias versões. Muitas versões. Histórias podem ser manipuladas a seu favor. Quem conta a história para se dar bem vai manipular a história a seu favor. Agora, quem é sincero vai contar tudo exatamente como aconteceu. Quem é sincero, quem é evoluído conta tudo exatamente como foi. Agora, quem é menos adiantado, quem é menos evoluído, vai manipular toda a história para se dar bem a seu favor. Esse é o espírito menos adiantado. Sem evolução espiritual, sem luz, cérebro reptiliano. Quem se fu? Jesus ou Judas? Quem foi que se fu? Judas ou Jesus? Foi o traidor ou o traído? Quem foi que se fu? Acho que foi Judas, né? Esse se fu. Então, nós vamos pensar na vida. Nós vamos pensar na nossa conduta. Nós vamos pensar nas nossas atitudes em relação ao nosso próximo. Assim como quem desdém quer comprar. Quem desdém quer comprar. Já escutaram esse ditado?
Quem desdém quer comprar. E cuidado quando você desdém de alguém. Porque quando você desdém de alguém e as pessoas percebem que você está desdenhando porque quer se vingar, isso pode atiçar a curiosidade das pessoas de quererem aquilo que você está desdenhando. Eu vou repetir. Quem desdém quer comprar. E aquilo que você está desdenhando, quando você desdém daquilo, esse desdém que você está realizando pode atiçar a curiosidade de um monte de gente querer, desejar aquilo que você está desdenhando. O tiro pode sair pela culatra. O tiro pode ser dado no pé, no próprio pé. A Detsu está dizendo, ela tinha desaparecido, ela e o Ramatiz. Eu falei, eles foram embora, agora apareceu de novo. A Detsu está dizendo que eu estou dando uma pregação, uma palestra, muito parecida, eu não tenho a evolução dele, eu estou longe dele, tá, gente? Mas ela está falando que está muito parecido com a sabedoria que Jesus dava às suas palestras. Eu estou distante dele, tá, gente? Jesus é muito mais evoluído do que eu, pelo amor de Deus, tá? Eu ainda falto muito para chegar na evolução de Jesus. Mas eu sou um imitador dele, eu quero chegar lá. Então ela está dizendo que a sabedoria a qual eu estou dando essa palestra está muito parecido com a sabedoria que Jesus dava às suas palestras para aquelas pessoas que precisavam mudar a sua conduta. Sem agredir ninguém, sem ofender ninguém, na sabedoria. Quem é inteligente vai entender tudo o que eu quis dizer. Sabe por quê, gente? O justo é o justo. O injusto é o injusto. Ou você é justo, ou você é injusto. Quando você quer lucrar, imagine uma pessoa que quer lucrar. Ela tem um negócio e ela quer lucrar. Presta atenção, mais uma. A pessoa tem um negócio e ela quer lucrar. O que ela tem que fazer para lucrar? Se ela trabalhar para lucrar de forma honesta, ela vai lucrar muito, porque Deus está vendo tudo. Se ela quiser lucrar naquele negócio de forma honesta, ela vai lucrar bastante. Mas se ela quiser lucrar de forma desonesta, prejudicando os outros, se ela quiser lucrar de forma desonesta, esse lucro não vai acontecer. Ela vai ficar na pinaíba. Ela não vai lucrar. O negócio dela vai cair todo por água abaixo, porque ela tentou lucrar de forma ruim, de forma perniciosa, tentou lucrar prejudicando uma outra pessoa ou outras pessoas. Então esse lucro, que até pode vir de repente por um momento, depois vai perder tudo. Porque foi um lucro adquirido de forma suja, de forma diabólica, de forma luciferina e reptiliana do mal. Então esse lucro, que pode até ganhar durante um tempinho, depois vai perder tudo e vai ficar na M. O lucro só é bom quando ele é feito de forma honesta. O lucro adquirido prejudicando outrem é um lucro falso. Ele não acontece. Olha, eu tenho uma frota de carros.
Vamos supor, só um exemplo. Eu tenho 500 carros, mas eu preciso divulgar esses carros para eu poder vendê-los. Eu preciso divulgar. Só que eu não sou muito conhecido. Como é que eu vou divulgar esses 500 carros se eu não sou uma pessoa conhecida? O que eu faço agora? Se você for honesto, você vai correr atrás. Vai mandar fazer um monte de panfleto, você mesmo vai distribuir pela rua os panfletos. Eu não tenho dinheiro para fazer um comercial na televisão, na internet. Faz panfleto, sai distribuindo de casa em casa, sai distribuindo para todo mundo. Faz comercial, tudo teus carros, cara. Essa é a forma honesta. Mas você pode divulgar esses carros para vendê-los de forma desonesta. Sabe qual é a forma desonesta? Você procura alguém que está em projeção, alguém que está aparecendo muito, alguém que está muito famoso, e aí você começa a denegrir a imagem dele, caluniá-lo, difamá-lo. E aí depois que você caluniar, difamar, falar um monte de besteira daquela pessoa que está em evidência, que muita gente conhece, aí você vai lá e anuncia os seus 500 carros. Todo mundo vai perceber que você denegriu a imagem, que você caluniou, que você difamou aquela pessoa com o intuito de vender os seus 500 carros, ou seja, de forma suja. Não vai dar certo. Vai cair tudo por terra. Não vai dar certo divulgar os carros dessa forma, os 500 carros dessa forma. Porque essa é a forma de divulgar, é uma forma reptiliana de divulgar os seus carros, os seus 500 carros. Essa não é a forma que condiz com a forma da fonte. Você divulgou os seus carros de forma errada. Você divulgou os seus carros de forma suja, aplicando maledicência contra alguém que está em projeção. Calúnia, difamação, mentiras, distorções, muitas distorções. Bota distorção nisso. Mentiras. Então você divulgou os seus carros de uma forma perniciosa. Não vai ter sucesso. Não vai. Característica de espíritos menos adiantados sem evolução espiritual. Por que eu estou falando tudo isso, esses exemplos todos? Existem inúmeros exemplos. Quer ver mais um exemplo? A pessoa que assassina, a pessoa que rouba, querendo lucrar de forma desonesta, roubando um banco, assassinando. Esse está pronto para viver num mundo regenerado? Não.